Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é terça-feira e nós vamos ter uma aula de matemática, tá? Então, esse primeiro momento, nós vamos iniciar nossa aula de matemática e nós vamos iniciar uma unidade nova. É a unidade 7, que são noções de estatística e probabilidade. Ou seja, quais são as opções que eu tenho, quais são as alternativas que eu tenho, de que modo eu posso chegar a tais resultados. Então, nós vamos ver isso a partir de agora. E aí, a gente começa essa nossa aula de hoje com uma atividade oral, tá? Que eu quero que vocês leiam, prestem atenção bem na figura, na imagem que está apresentada nessa página 192 e 193. Conversem com o papai e com a mamãe e resolvam isso aí. Eu quero ver quem vai acertar. Na outra aula que nós tivemos, quando nós iniciamos a unidade 6, nós fizemos um desafio e um aluno da nossa turma, ele mandou um vídeo mostrando como resolver a situação. Eu quero ver se vocês vão fazer o mesmo nesse desafio que tem aqui, tá bom? Então, a gente vai abrir o livro na página 192 e 193 e vocês vão visualizar essa situação aqui, ó. Parece-me que é uma família jogando, né? O pai, a mãe e os dois filhos. E aí tem os seguintes questionamentos lá em cima, ó. Você sabia que num dado, a soma dos pontos mostrados em duas faces opostas é 7? Duas faces opostas são as duas faces, tanto a de cima como a de baixo. Essas são as faces opostas, tá? E o segundo questionamento é: se 3 dados forem lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima for 12, qual será a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo desses dados? E aí, se vocês observarem bem essa imagem aqui, ó, os dados, vocês vão observar aqui um dado tem o número 2, 2 pontinhos, o outro dado tem 4 pontinhos e o outro dado tem 6 pontinhos. Vocês podem pegar os 3 dados em casa e fazer isso aqui, colocar um com a face virada para cima com 2 pontinhos, um com 4 e com 6. E depois vocês vão ver qual é o número que vai estar embaixo, na face contrária dele aí. Tá? É isso que vocês vão ter que responder nessa questão aqui. Conversar com o papai e a mamãe para responder, tá? E aí, a gente vai lá para a página 194. Vamos ver, analisar tabelas e gráficos, tá? E aí tá assim, olha. Sucos e sanduíches. A lanchonete de Leandro vende sucos e sanduíches. Leandro organiza toda semana o movimento de vendas em tabelas e gráficos. Observe o que aconteceu nesta semana e ajude-o a colorir o gráfico. Escolha uma cor para pintar as colunas da esquerda, que são os sucos, e a outra cor para pintar as colunas da direita, que são os sanduíches. Em cada dia da semana. Pinte também os quadradinhos da legenda. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 2 lápis de cor e tem essa legenda bem aqui, ó. Sucos e sanduíches. Vocês vão logo pintar uma cor para suco e uma cor para sanduíche. E a mesma cor que vocês pintarem na legenda é a cor que vocês vão pintar aqui nesse gráfico, tá? Segunda-feira, ele vendeu quantos sanduíches? Aliás, aqui, ó, quantos sucos, né? A primeira cor vai ser a cor para os sucos, tá? E a segunda cor para os sanduíches. Então, aqui, ó, na segunda-feira ele vendeu 12 sucos. Aí vocês vão pintar a coluna de sucos de acordo com o que está aqui, com a cor que está aqui, tá? Quantos sanduíches? 11. Aí vocês vão pintar de acordo com a cor que vocês colocaram aqui. Todo dia, a mesma cor para os sucos, todos os sucos, e a mesma cor também para os sanduíches, tá? E aí nós vamos fazer aqui, ó. O que indicam as colunas pintadas com a primeira cor escolhida? E aí eu acabei de falar para vocês, né? O primeiro quadro aí, a primeira coluna, ela indica o quê? O número de sucos que ele vendeu durante uma semana, né? Então vocês vão pintar todas elas. E as colunas pintadas da segunda cor que vocês escolheram, elas indicam o quê? O número de sanduíches que ele, o quê? Vendeu durante a semana, tá? E aí tá assim, olha. Pelo gráfico, todas as pessoas que compraram suco também compraram sanduíche? O que vocês acham? Acho que não, né? Porque o quê?
O gráfico ele tem colunas que estão mais altas e mais baixas, ou uma mais altas e outras mais baixas, tá? E que nomes vocês daria aos eixos? E que título daria ao gráfico, tá? Ó, que título vocês dariam para cá, para esse gráfico aqui? Lanches do Leandro, né? Porque a gente pode colocar aqui, tá? Então vocês podem colocar isso aí. Que nome vocês dariam aos eixos, né? No caso, o suco, o sanduíche e o nome para o gráfico, tá? O que acontece, crianças? Quando a gente trabalha tabelas e gráficos, a gente vai logo ver isso aqui antes da gente entrar na página 195, ó. A tia Silvia colocou aqui novamente para vocês. Tabelas e gráficos, eu coloquei aqui, ó, depois da minha pesquisa, eu coloquei que são recursos bastante utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de forma organizada. Ou seja, é uma maneira de nós interpretarmos o quê? Dados, tá? Certos dados. E aí, para a gente ficar com um esclarecimento melhor da situação, eu fiz aqui um desenho, ó, de uma tabela, né? E de um gráfico com os mesmos dados que estão na tabela. O que acontece aqui? Por exemplo, eu peguei uma turma, por exemplo, a minha turma do segundo ano, eu fiz uma eleição na sala, uma pesquisa, para saber qual foi o esporte favorito das crianças e quantas crianças votaram em cada esporte desses aqui. Aí eu coloquei aqui no primeiro, natação, futebol, vôlei e judô. E aqui tem, olha, 6 crianças gostam mais de natação, 8 crianças gostam mais de futebol, 5 crianças gostam de vôlei e 5 crianças gostam de judô. Eu coloquei esses dados aqui na minha tabela. Só que depois eu quis representar esses dados aonde? Em um gráfico. Os mesmos dados da tabela eu quis representar em um gráfico. Eu coloquei bem aqui, ó. Aí eu coloquei novamente aqui, ó. Quantas crianças gostam de natação, quantas de futebol, quantas de vôlei, quantas de judô. E aí a gente vai fazer aquela atividade que nem do sanduíche do suco, ó. A gente vai pintar, né? Quantas crianças que gostam de natação? São 6. De futebol, 8. De vôlei, 5. E de judô, 5. Ó. Então, eu representei os dados da minha tabela, da minha pesquisa, aonde? Em forma de gráfico, tá? Então, vamos lá, continuar a nossa aula. E na página 195, nós temos aí a seguinte atividade, ó. Qual é a sua opinião? Analisando tabelas e gráficos. E aí tá assim, olha. Para a reunião de professores da escola, era preciso escolher um dia da semana. A diretora então decidiu que cada professor daria a sua opinião. Após cada professor ter dado a sua opinião, foi apresentada a seguinte tabela no mural da escola. E aí tá aqui a tabela, ó. Com os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E o número de votos, ou seja, o número de professores que votaram para o dia dessa reunião. Na segunda-feira, 13 professores queriam que a reunião fosse segunda. 20 terça, 23 quarta, 19 quinta e apenas 10 na sexta. E aí, assim, olha, quando a gente vai analisar essa tabela, para a gente poder responder a questão de baixo aí, ó. E aí pergunta assim, qual foi o dia da semana mais votado, em que mais professores quiseram que fosse a reunião? Qual foi o dia da semana? Vocês vão colocar lá, mais votado. Aí vocês vão ver qual foi o dia. E qual foi o menos votado? Aí vocês vão colocar lá, menos votado. Aí vocês vão colocar o dia que tem menos professores que escolheram, tá? E aí na segunda nós temos esses mesmos dados aí, mas de que forma? Na forma de um gráfico. E aí tá assim, olha. Agora observe as mesmas informações apresentadas em um gráfico. E aí nós temos lá, olha. Esse aqui que tá escrito bem aqui em cima, gente, ó. Reunião de professores é o título do gráfico, tá? É o título do gráfico. E aí aqui tá aqui, ó. E o eixo são o quê? São os dias da semana. Lembra da questão que vocês têm que fazer daqui a pouquinho? Ó, vocês fizeram na questão número
Lá embaixo, olha, que nome você daria aos eixos? Os eixos são esses aqui, tá? E o título do gráfico é esse que está de azul aqui em cima. Então, vocês podem observar esse gráfico aqui para responder a questão anterior lá. E aí tá assim, olha. Que forma de apresentar os votos dos professores você prefere? Marque com X. Vocês preferem que eles votem através de uma tabela ou vocês preferem que eles votem através de um gráfico? Tá? Então, vocês vão pensar e vão colocar aí. Tá, gente? Então, olha só. A nossa aula de matemática hoje vai até aqui. Daqui a pouquinho a tia Silvia volta com a segunda parte da nossa aula para falar o quê? Das atividades sobre o Dia das Crianças, a Semana das Crianças, tá bom?